Olá! Sejam bem-vindas, meus amores! Que maravilhoso ter vocês aqui em pleno domingo comigo! Hoje eu garanto para vocês que essa aula vai abrir o horizonte de vocês e vai fazer vocês enxergarem duas técnicas aí que são sucesso de formas bem claras. E aí, eu trouxe uma aula, né, para vocês, pra gente debater um pouco sobre papelaria e resina. Tem alguém aí que trabalha com papelaria ou tem alguém aí que trabalha com a resina? Escreve aí nos comentários para mim que eu já quero saber se algum de vocês trabalham com essas técnicas que a gente vai falar agora, ou se vocês aí, tem alguém aí que está assistindo que ainda não trabalha, às vezes está aqui acompanhando para definir, né, um rumo, para entender um pouco mais, para ver qual é o caminho a seguir. Então, hoje essa aula é para todos vocês, tanto aqueles que trabalham quanto aqueles que querem entrar para esse ramo, tá bom? Trabalho com os dois, olha que legal! Então, eu separei aqui bastante coisinha pra gente poder debater esse assunto, porque a pergunta que eu mais recebo durante o longo do tempo aí, que a gente mostra muito pra vocês essas duas técnicas, papelaria e resina, é se trabalhar com resina é caro. A maioria das pessoas tem medo de trabalhar com resina por achar que o material é caro e por ter medo de não conseguir vender os produtos. E aí eu lanço a pergunta para vocês aí. Vocês acham que trabalhar com resina é caro? O que vocês têm em mente quando falamos em resina? Vocês acham que é caro? E papelaria, vocês acham caro trabalhar com papelaria personalizada? Escreve aí pra mim, hein? Enquanto vocês escrevem, eu vou mostrar pra vocês o resultado da nossa última peça. Aquela que a gente fez na live de quinta-feira, que está aqui, olha, gente, prontinho, o nosso porta-copo de resina. Eu tinha que mostrar pra vocês, né? Já que a gente fez em live, vocês precisavam ver o resultado. Olha que coisa mais linda esse kit de resina. Isso aqui, gente, é pra vida, né? São produtinhos que a gente tem aí pra vida. E aí, diante disso, ó, tá aí o resultado pra vocês. Tudo sequinho, tudo bonitinho, tudo brilhando como tem que ser a nossa resina. Quem não acompanhou, né, a aula pode depois estar olhando. A gente deixou salvo pra vocês. Eu explico onde tá a aula daqui a pouquinho. E aí, vamos lá, investimento, não acho caro, é investimento. Eu acho que o lucro é muito bom, então não é caro. Olha, tô vendo algumas respostinhas aí, legal, hein? Então, mas tem muita gente que acha muito caro trabalhar com a resina. Então, eu preparei para vocês uma tabela de prós e contras aqui, uma tabela explicadinha para vocês de como, né, pra gente ver as questões das etapas. Porque quando a gente vai falar que trabalhar com determinado produto é barato ou é caro, a gente tem que analisar alguns fatores. E os fatores são material, ferramentas, porque são diferentes, né? Material e ferramenta são coisas diferentes. Então, material, ferramenta, a gente tem que calcular tempo de produção e a gente também tem que calcular o lucro em cima daquela peça. Então, são 4 fatores que eu vou explicar para vocês aqui, porque eu preparei, ó, uma tabelinha, uma não, né, várias, pra gente poder, para vocês por si próprios, tomarem uma decisão se é ou não caro, se é lucrativo ou não trabalhar com X, trabalhar com Y. Lembrando que eu trabalho com as duas técnicas, muito mais que 2 técnicas, né? Também tô na cartonagem, também tô no luxo e confesso pra vocês que sou apaixonada por todas elas. Então, a aula de hoje é pra mostrar pra vocês aqui mesmo um comparativo, pra vocês terem essa noção de papelaria versus resina, tá? Então, é só pra vocês entenderem mesmo o processo.
e para vocês terem uma visão assim, é caro, não é? Vale a pena, não vale? E tomarem a decisão de vocês. Se querem ou não abordar aí novas técnicas, se querem ou não escolher, permanecer na que você já está, né? E aí a gente vai ver agora na prática isso aí. Por exemplo, eu já vou pegar aqui umazinha, ó. Vou tentar dobrar aqui para não ficar, para tentar mostrar para vocês o que tá escrito. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas eu fiz um comparativo aqui bem legal sobre o primeiro quesito, ferramentas. E nesse quesito ferramentas, gente, essa tabelinha aqui eu não vou disponibilizar porque foi uma tabelinha para aula aqui que eu fiz e vocês vão entender o porquê que não é uma tabela de se disponibilizar, né? Por exemplo, essa tabelinha aqui, eu fiz um cálculozinho sobre as ferramentas que precisa para trabalhar com resina e as ferramentas que precisa para trabalhar com a papelaria personalizada. E aí, fiz a comparação para vocês terem uma noção. Por exemplo, na papelaria personalizada, a gente precisa de base de corte, né? Base de corte, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Isso é uma base de corte. Se você vai começar como tesourete, se você vai começar com máquina de corte, você precisa de ter uma base onde você vai trabalhar, onde você vai expor os seus produtinhos, né? Então, a gente precisa de base de corte e a base de corte custa em torno aí de R$50. Então, por isso que eu não vou mostrar, porque vai ficar invertido aí pra vocês, vai ficar espelhado, tá bom? Mas eu vou lendo aqui pra vocês. Se a gente estivesse no canal do YouTube, a gente ia conseguir fazer uma transmissão mostrando a tela do computador. Só que como a gente tá aqui, eu não consigo fazer essa amostra pra vocês. Mas vai dar pra vocês entenderem, ó. Por exemplo, a gente tem também a tesoura, né? Vamos fazer o seguinte, ó, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Vou inverter a câmera, hein? Sem sair aqui. Ó, tá dando agora? Vai dar? E aí eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Vamos lá, papelaria. A gente tem aqui, ó, a base de corte. A gente tem tesoura, que custa em média R$30. E a gente, quando vai começar, pra quem, né, tá querendo começar, a gente precisa de ter aí umas 2, 3 tesouras pra que a gente não estrague com facilidade as nossas ferramentas. E aí, depois a gente tem o estilete, que a gente também precisa, que custa em torno de R$25. A gente tem reguinha, que custa em torno de 15. A gente tem a cola quente, que na verdade é a pistola de cola quente, né? Que R$35 mais ou menos. É lógico que isso aqui é um parâmetro e pode variar, né? De acordo com o valor que vocês aí conseguem adquirir. Espátulazinha pra gente poder fazer o vinco perfeito. E aí, somente esses materiais acima saem em torno, em média, R$260, essas ferramentas. Se a gente for adquirir, um custo inicial mais ou menos de R$260. Isso pra gente trabalhar como tesourete, né? Agora, se a gente for começar com máquina de corte, impressora, computador, tudo isso, olha quanto aumenta, gente. A gente vai ter um gasto aí de mais ou menos uns R$7.000. O que dá um total de R$7.560 para você iniciar na papelaria personalizada. Lógico que muita gente, quando vai começar, não começa logo de início com esse gasto de R$7.000. Começa com um de 260, vai vendo como funciona tudo, até decidir fazer os próximos investimentos. Então, este aqui, ó, seria o seu investimento, né, inicial na papelaria. Já na resina de ferramentas, a gente tem moldes que aí variam muito, gente, de preço. Então, eu coloquei R$30 cada aqui, porque a maioria das pessoas, quando iniciam com peças menores, não iniciam com peças gigantes, né? Então, é em torno de R$30 cada molde de silicone, que dá para você utilizar várias vezes. Balançazinha de precisão, em torno de R$35. A gente tem copo aí também, que a gente vai precisar, que é em torno de R$5 cada. Espátula,
R$ 3,00. Acendedor para estourar as bolhas da resina, R$ 18,00. E o kit de proteçãozinha, que é máscarazinha com a luva, que é em R$ 15,00. E lixa, 2. A lixa, gente, super rende, tá? Então, não precisa ficar comprando um monte de lixa. Que dá um total de R$ 248,00 de ferramentas. Isso não é o gasto inicial de tudo, porque a gente ainda vai falar sobre materiais, né? Então, quando a gente vê isso que eu mostrei aqui para vocês, que é a questão das ferramentas, o que é importante a gente observar? Se a gente for olhar, o preço de investimento de 260 para 248 é quase o mesmo. Vocês concordam comigo? Que é quase a mesma coisa esse gasto? Mas a gente tem que lembrar que se a gente vai iniciar com máquinas, o gasto na papelaria é maior. E além desse gasto maior tendo equipamento, a gente também tem aquelas ferramentazinhas de desgaste. Por exemplo, lâmina de corte, base de corte. É uma coisa que acaba tendo que comprar com mais frequência. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E se a gente não for começar com máquina, investimentos caros, o que super dá para começar na papelaria, muita gente, é o que eu tô falando. Começa com pouco, a gente consegue ter aí, então, esse investimento muito parecido em questão de ferramentas, certo? E aí, a gente passa para outro quesito. Deixa eu mostrar para vocês o outro quesito aqui. Eu vou pegar com essa mão que vai ficar mais fácil. Que é o quesito materiais. Esses valores que eu mostrei pra vocês aqui, tá dentro daquilo que vocês adquirem aí? Tá, né? É que eu fui baseado nos valores que eu consigo adquirir. Então, eu tô sempre colocando aqui, mais ou menos baseado em mim. Mas os valores ali podem variar muito, 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 né? E aí, quando a gente fala em materiais, eu vou pegar aqui de novo. A gente tá falando em materiais, aí é que mora o perigo, né? Porque materiais, ele varia muito também, gente. Muito, muito, muito. Por exemplo, na papelaria, a gente tem o papel offset, que é o básico. A gente tem o Color Plus, que é os coloridos lisos. A gente tem a cola PVA, a cola T6000. Mas a cola T6000, por exemplo, é se você for usar acetato. Fita banana, fita de cetim, a cola quente mesmo, que é aquele tubinho de cola, né? E impressão, ainda mais se você não for começar com impressora. Pensa comigo, esses valores que eu pus aqui são valores bases, de acordo com o material que a gente adquire por aí, que é comum. Só de material na papelaria, a gente gastaria R$ 394 para a gente estar começando. Por que esse valor? Porque papel offset é R$ 20 o pacote com 100. Mas a gente acaba comprando uns 2, 3 pacotes, né? Papel Color Plus é R$ 8 cada pacote de cor. Então, a gente compra aí algumas cores básicas. A fita banana, a gente não compra umazinha única, a gente acaba comprando um pouco mais para não acontecer de faltar. Fita de cetim, é a mesma coisa, várias cores. Cola quente, é R$ 1 aqui, cada tubinho. Quem usa muita cola quente sabe que cola quente a gente usa muito. Então, esses materiais da papelaria são materiais básicos, muito básicos para quem tá acompanhando aí. Porque a gente sabe que para cada projeto existe um material específico. Se eu for criar, por exemplo, essa caixa Milk aqui, do jeitinho que tá aqui, ó, eu vou utilizar na caixa Milk, ó, acetato, que não tá ali. Eu vou utilizar fita de cetim de 2 tamanhos diferentes, manta de strass, chaton. Então, nessa caixa aqui, por exemplo, ó, ela é toda de tagzinha. Nessa caixa, por exemplo, eu uso mais materiais do que aqui, mas são coisas específicas, né? Então, de acordo com o seu projeto, esse custo aqui pode variar. Por isso que é muito bom ter definido os projetos com quais vocês vão trabalhar. Aqui, a gente tem a resina. Por exemplo, a resina mais o endurecedor é R$ 200 1 quilo.
O pigmento é R$10 cada cor. O glitter é R$5 cada cor, né? Por exemplo, um glitter amarelinho, um glitter... Então, varia muito. A folhinha de ouro é R$19, 20 folhinhas. Então, aqui, a gente tem um gasto também, assim como ali, básico. Isso aqui é o básico para você fazer aí coisas específicas. Por exemplo, se você quiser fazer algo que leve flores, vai ter que incluir as flores, né? Então, aqui, ó, aqui é um total de R$384. O que, se a gente for somar, ó, páreo a páreo quase, né, gente? Olha isso. Lembrando que aqui eu pus um pacote de folha com 100 e calculei a impressão em cima das 100 unidades que a gente vai fazer aqui, né? Pode ser que a sua impressão seja mais cara, pode ser que a sua impressão seja mais barata, pode ser que você tenha impressora. Então, esse custo pode variar um pouquinho, mas não sai tão mais em conta assim, não. A mesma coisa é aqui. Pode ser que você não vá comprar 10 cores de cada dessa daqui, ou 10 dessa. Então, esse custo também pode variar um pouquinho. Então, esses custos aqui são de materiais. Tirando as ferramentas, a gente também tem um custo de material. Então, trabalhar com papelaria não é só pegar a resina, custa R$200 e ponto, é caro. É o que acontece com muita gente. As pessoas pegam uma base de material mais caro e acham que definir se um produto vale ou não a pena, é ou não mais acessível, é baseado naquela matéria-prima inicial. E não é assim que a gente olha. Então, a gente também tem que analisar, né, a questão do tempo de produção, que é o que mais diferencia a resina da papelaria personalizada. Por quê? Porque a gente aí tem dois fatores. A gente tem o fator 1, que é o fator tesourete na papelaria, e o fator quem já trabalha com a máquina de corte. Então, são tempos de produção diferentes, né? E a gente também, na resina, tem essa questão do tempo, que é para as peças mais simples e peças mais complexas. Então, o tempo varia nas duas situações. Por exemplo, se eu for criar uma caixinha Milk assim, essa caixinha Milk que vocês estão vendo aqui, eu vou gastar em média de 30 minutos para fazer uma caixa. Desde edição, impressão, corte e montagem. Vamos lá. Não é o tempo que a Tamires gasta, tá, gente? Mas eu tô fazendo uma base nas pessoas que trabalham com isso e que eu vejo que tá iniciando. Então, mais ou menos uns 30 minutos numa caixa. Lógico que se você tiver uma demanda alta, você consegue reduzir o seu tempo. Mas é em torno de 30 minutos para você fazer isso. Seja você tesourete ou máquina de corte, consegue fazer um pouquinho mais rápido. E aí, se a gente for pegar uma caixa assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O tempo pra tá fazendo ela vai ser maior. Essa aqui é uma caixa, festa na caixa, né? Então, pra você tá fazendo uma caixa desse tamanho aqui, você vai ter uma matéria-prima diferente, você vai ter um tempo diferente. Então, é mais ou menos umas 4 horas pra tá fazendo uma caixa dessa. Certo? E aí, na resina, não é diferente. Só que na resina, a gente tem um diferencial. Por exemplo, se eu for fazer... Vou pegar aqui, ó. Esta peça... Tá vendo essa peça aqui? Que é um dominó? Eu utilizei no dominó camadas. Então, não é uma peça simples, é uma peça em camadas. O que vai pegar e fazer com que o meu tempo de produção dela seja um pouco maior, porque eu vou ter que fazer a primeira camada e depois deixar secar para fazer a segunda camada. Então, eu vou ter 2 processos aí de mexer a resina, de fazer a colocação dela com calma, deixar ela descansar para tirar as bolhas. Então, é em torno de 1 hora todo esse processo de camadas. Já a peça simples
como esse chaveiro aqui que eu fiz, ó, essa letrinha, ela foi colocada toda de uma única vez. Não tem camadas nela, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu gasto aí no máximo, 30 minutos pra estar fazendo um chaveiro desse. Desde a confecção até colocar todos os pingentes e ele ficar pronto. Então, pensa comigo. Isso aqui, gasto aí no máximo 30 minutos. Este daqui, eu gasto em torno 1 hora. Só que esse tempo na resina não é um tempo que você fique... Por exemplo, tem gente que acha... Ah, não, Tamires, não é só 1 hora. Porque eu tenho que esperar a resina secar. Eu tenho que esperar no outro dia para poder... Não, não é só isso. Mas você aí tá calculando errado. Porque você não pode calcular o tempo que você não está manuseando a peça. Ela tá descansando ali. Você não precisa ficar manuseando ela. Você pode pegar a sua peça de resina, deixar ela descansar e ir fazer papelaria. E ir fazer outras peças de resina. Então, cada vez mais, a gente vê que a resina em si, ela te rende um pouco mais de tempo, sabe? Por exemplo, eu faço resina aqui em casa, a maioria das vezes à noite. Porque aí no outro dia de manhã ela já tá sequinha. Então, eu deixo dormir curando e vou dormir tranquila. Não tô manuseando ela. No outro dia eu vou lá, tiro tudo do molde. Então, é bem prático, sabe? A gente não precisa ficar nesse tempo. Já na papelaria, você não consegue fazer isso. Enquanto a peça não estiver pronta, você tá fazendo alguma coisa. Cortando, montando, colando fita, editando no computador para estar imprimindo. Então, trabalhos diferentes e mão de obras diferentes. O que faz com que o tempo de duração de uma seja bem maior que o de outro. Por exemplo, se eu quiser fazer uma caixa Milk, uma festa... com caixa Milk, pirâmide, nananã, vamos supor que eu vou fazer umas 50 peças. O meu tempo de produção pode levar até 2 dias. E aí, como é que a gente calcula isso na hora de colocar ali o valor? Né? Então, se a gente for falar em mão de obra, tempo de produção, a gente tem as vantagens de a resina não precisar ficar manuseando e você conseguir fazer outras coisas. Quer dizer que eu tenho que escolher resina? Não. Eu, por exemplo, sou apaixonada com a papelaria personalizada. Mas estou encantada também em trabalhar com a resina. E sabe qual é o meu segredo aqui no ateliê? Eu pego e mesclo as minhas técnicas. Por exemplo, se eu quiser fazer um planner, eu não vou fazer só um plannerzinho com capinha. Não. Eu vou imprimir as páginas do planner, vou pegar e vou fazer uma capa de resina espetacular. E com isso eu vou valorizar o meu produto. Então, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu vou voltar a pergunta para vocês aí. Trabalhar com resina é caro? Trabalhar com papelaria personalizada é caro? Responde aí para mim, porque agora eu quero ver. Gente, as técnicas de resina, elas são fantásticas. Eu juro para vocês, quer ver? Esse aqui, pretinho, eu tô apaixonada com ela. Eu já tô pensando em descer lá pra baixo. Já quero ela pra mim. Mas a gente tem aqui peças que vão desde peças mais simples. Ó, a gente tem pentezinhos. Que coisa mais linda. Desde peças mais sofisticadas. Como, por exemplo, bandejas. Olha que bandeja linda. Então, o seu custo vai depender muito do que é que você escolheu fazer. Então, não dá pra gente julgar uma peça ou uma novidade, uma técnica pela sua matéria principal, porque o seu tempo também vale dinheiro. Se você perde 2 dias fazendo uma coisa, você vai ter que colocar esses 2 dias de mão de obra. Você não pode deixar de colocar. Se você faz a resina, você vai colocar o tempo que você fez, porque o outro tempo você não tá manuseando ela. Então, a gente tem que comparar isso muito, muito bem antes da gente poder falar assim, ah, isso é caro, isso é barato, isso vale a pena, isso não vale. E a resina, ela é altamente lucrativa, né, também. Então, a gente tem essa vantagem aí. Por exemplo, você não consegue pegar uma caixa dessa e vender por 20, 30 reais. Falar que não consegue é muito complicado, né? Mas é mais difícil. Por quê? Porque uma caixa dessa é papel,
que pega a umidade, que com o tempo ela vai sim danificar. Já uma peça dessa aqui, você consegue vender aí por 100, 120 reais tranquilamente, a pessoa vai ter pro resto da vida. Então, se a gente for analisar, é altamente lucrativo trabalhar com resina, desde que você saiba, né, precificar as suas peças de forma correta. Então, precificando dá tudo certo. Mas tem que calcular tudo direitinho, tá, gente? Desde a mão de obra até mesmo a parte de material. Tudinho, tudinho, tudinho. Estou bem segura com a resina, mas acredito que seja falta de conhecimento mesmo. O conhecimento leva a gente, olha, o universo aí pra gente é o limite. Porque a gente que trabalha com esse tipo de coisa, a gente é pessoas que gostam, né, de trabalhar e somos criativas. Vocês podem achar que eu não tenho criatividade. Tem sim. Tem sim, sabe por quê? Trabalhar com resina requer criatividade, mas trabalhar com papelaria também. Então, se você trabalha com papelaria, ou trabalha com resina, ou trabalha com qualquer técnica de artesanato, você é criativo. E aí, quando a gente pode experimentar essas técnicas e mesclar elas, a gente consegue potencializar os nossos produtos, potencializar aí para as pessoas olharem e dizerem assim, nossa, é isso aí que eu tô procurando, uma coisa diferente. E a gente consegue trazer o diferencial colocando a nossa identidade. E é isso que faz com que a gente suba, com que a gente alcance realmente o sucesso que a gente quer, né? A visibilidade que o nosso produto merece, é através do diferencial. E a gente foca muito nisso. Vocês sempre vão me ver falando aí sobre diferencial para vocês, né? E eu espero ter esclarecido para vocês de vez que resina, gente, não é caro se comparar todos os pontos X. Porque se a gente compara ferramentas, vocês podem ver que a resina, ela quase não tem ferramentas. Ela não depende de maquinários caros. Dá para você trabalhar aí com pouco, né? Então, fazer, por exemplo, 1 litro de resina, se você for fazer peças pequenas, rende muito. Muito. É só você saber manusear a resina que você não vai desperdiçar nem um pouquinho. E vai render para você. Desde que você saiba manusear. Tem aprendizado para isso. Olá, sejam bem-vindos quem tá chegando aí agora. E diante disso, eu tenho um convite para fazer para vocês. Porque amanhã vai acontecer aí a abertura de turma do curso do Básico ao Luxo. Ela não iria acontecer amanhã, mas a gente viu uma demanda gigante em torno disso. E aí a gente resolveu, né? Tá dando a possibilidade dessas pessoas que querem já iniciar, estarem iniciando. Então, amanhã a gente tem abertura de turma. E essa abertura, gente, ela é diferente, sabe por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas o curso de resina, ele não faz parte do curso do Básico ao Luxo. Mas quem adquire amanhã o nosso curso vai ganhar esse módulo de resina. A resina, ela ganhou um espaço muito grande pra gente. Por quê? Porque a resina, a gente está em constante atualização. A gente vai fazer uma atualização muito especial no curso. E diante dessa atualização, não convinha mais manter tudo num pacote só, porque senão o curso do Básico ao Luxo ficaria muito caro para vocês. Então, para permanecer o curso com valor acessível para todo mundo, a gente retirou a resina. Isso está acontecendo desde o mês passado. Só que amanhã, quem adquire, vai estar adquirindo com a resina pelo preço especial, que é o preço mais acessível de todos que você pode imaginar aí. Então, vale a pena você aí que quer entrar para o mercado e garantir o curso que tem. Olha tudo que o curso do Básico ao Luxo tem. Papelaria personalizada, topos de bolo, cartonagem, personalizados de luxo, resina que vocês vão ganhar de bônus. Voltei. Então, ele tem precificação, ele tem portfólio, tem vendas. É realmente um curso preparatório para você entrar para o mercado e arrasando, tá? Aí, amanhã, a gente vai ter essas condições especiais para o do Básico ao Luxo. Lembrando que a gente não vai ter venda avulsa de curso de resina.
comprou o curso do Básico ao Luxo, ganhou resina, certo? Então vale a pena aí analisar tudo, porque é um combão que nos próximos meses, por conta dessa atualização de várias aulas, vai ter aí esse contratempo de não ter mais a possibilidade de estar junto. Vai ser coisas separadas e com preços maiores. Então, meus amores, é realmente uma abertura de turma para não perder, tá? E você aí que ainda não é aluno, vai poder garantir também participação no sorteio, que a gente vai ter aí o sorteio de R$500 em dinheiro, mais extras que a gente está definindo. Então, você vai participar do sorteio, você que entrar para a próxima turma. E você também vai ter atualização. Assim que o curso for atualizado, você já recebe essa atualização da resina. Independente se você está comprando no dia ou se você já é aluno mais antigo, tá? Então, você vai ter também essa atualização. E aí, eu convido vocês que querem entrar para a turma do Básico ao Luxo para clicarem no link da biografia e irem, né, para o grupo, porque amanhã às 12h30 eu vou estar passando para vocês o link. Isso mesmo, vou passar o link para vocês vão entrar no link e vão poder estar, né, adquirindo. Lembrando que essa promoção com o curso de resina vai durar apenas 24 horas. Então, os primeiros que chegarem durante essas 24 horas vão ter o curso de resina. Depois, a abertura de turma vai continuar, mas somente com o curso de papelaria personalizada. Personalizada de luxo, cartonagem e vendas. Então, a resina não fará mais parte. Tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar chamando no privado que a gente tira. Mas não deixa para cima da hora, porque as vagas, gente, se esgotam muito rápido, acaba muito rápido. E aí vocês vão poder ter essa oportunidade única com preço muito mais acessível, para depois vocês não falarem assim, ah não, agora eu quero entrar. E ele já tá com aumento, com valor maior, né? Aê! Graças a Deus a Paty vai voltar, gente. Oh, maravilha! Que maravilha escutar isso, Paty. Que saudade que eu tava de você, mulher. E aí, então, clica no link da biografia, entra lá no grupo, porque é um grupo de WhatsApp e de Telegram para você esperar. Você só vai ficar lá quietinho, porque amanhã, 12h30, ó, vou passar o link para vocês. E aí, chega primeiro, garante sua vaga e entra no grupo de alunas para você já interagir com todas as alunas, para você poder, as pessoas te darem, né? A gente lá te dá as boas-vindas e você começar a sua caminhada rumo ao sucesso. Tá bom? Então, meus amores, eu vou finalizar por aqui com vocês hoje. Hoje foi uma live mais para explicar a vocês sobre essas técnicas, porque a gente vê muita gente que quer entrar, né, pro mercado de resina, mas tem medo. Gente que às vezes trabalha com papelaria e tem medo de experimentar o novo por achar que é caro. E não é. Vocês viram aqui que, independente deles, todos dois estão ali para páreo. Então, o que muda mesmo mais é a questão do lucro e a questão aí do tempo de produção, né? Então, vale analisar com calma. E aí, adquire logo do Básico ao Luxo amanhã, que aí você já vai ter as duas técnicas, vai poder aprender as duas, vai aprender aí formas de estar mesclando tudo isso e vai lançar o produto de vocês, que vai ser o produto de sucesso. Então, um beijo para vocês, clica no link da biografia, entra pro meu grupo e aguardo todos vocês amanhã no nosso grupo de alunas.